Boa noite, gente. Paz a todos. Podem, por favor, tomar o vosso assento. Eu já cheguei ouvindo Calabresa, não me fez tão bem ouvir isso. Mas que Deus tenha misericórdia do meu coração. Gente, que alegria poder retornar depois de algum tempo. Estava com saudade da sua liderança, acompanhando vocês de longe, e a mídia acaba permitindo a gente ficar perto, né? E a minha palavra é de gratidão. Obrigado, pastor, obrigado, pastora, pelo carinho. A gente fez 1 ano e 4 meses de igreja local. Eu sabia que seria difícil. Eu não sabia que seria tão difícil assim. Mas é prazeroso demais. Como é bom servir gente, né? Como é bom. Como é bom. Não, pastor, obrigado. Eu trouxe um presente para vocês. É o meu livro. E aí o que tiver de errado o senhor manda depois, eu corrijo lá. Tá bom? Obrigado mesmo, pastor. Infelizmente a vida nossa não é perfeita. Aquele ali é meu cunhado. Eu não vou perder a piada. Fique em pé. É meu cunhado. Quando eu entro na família, eu tenho que enfrentar esse cara. Olha o tamanho dele. Eu apertei a mão dele com a minha fechada, porque a dele fecha a minha, assim. Então, para mim entrar na família, eu tive que enfrentar os negões lá. E a reunião, eu me senti o peixe fora d'água. Então, esse é meu cunhado, meu irmão. É cunhado daqui para lá e de lá para cá. Cunhado vem da palavra cunha. E a galera mais nova não sabe nem o que é isso. Eu já cheguei nos 4.0, então... A cunha é aquela madeiriazinha que se coloca, aquela madeira que se colocava debaixo da porta quando abria. Lembra disso? Ou você não pegou essa porta? Você já pegou a fechadura, né? Tá certo. Na casa da minha avó lá, na minha bisavó lá em Magé, a porta abria, a gente colocava a cunha ali debaixo, a porta não fechava. A porta fechava, a gente colocava a cunha debaixo, a porta não abria. Então é da onde vem a palavra cunhado. Então, cunhado vem de cunha. Depois que entra na... E aí eu sou cunhado. Eu sou cunhado também, né? Também é pastor de igreja. Minha família tem seguido o sacerdócio. E eu sou o pastor de igreja mais novo da família. Ele está aí para me ensinar muita coisa. Mas vamos ler um texto que ardeu no meu coração essa semana, e eu quero compartilhar com o seu coração. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, o versículo é o 11. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 11. Mas Naamã ficou indignado e saiu, dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Mas Naamã saiu indignado, dizendo: eu estava certo de que ele sairia a me encontrar, invocaria em pé o nome do Senhor seu Deus,
moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por essa casa, obrigado por essa liderança. Continue falando aos nossos corações. Como é bom saber que o alvo dessa noite é o nosso coração. Bom seria se o Senhor falasse o que de fato queríamos. Todavia, nós nos sujeitamos ao senhorio da sua palavra e estamos aqui para ouvir tão somente o que precisa o nosso coração. Fala o que precisamos. Obrigado por esse ambiente. Obrigado por essa geografia. Que o teu nome continue sendo glorificado por nós, em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olhe para cá. E se não acontecer como você imaginou? E se não acontecer como você imaginou? E se não acontecer como você imaginou? O lugar que se estava, para o lugar que se deveria ir, a partir de uma palavra da mulher, que acabara de ouvir de uma serva, chegou num momento muito vulnerável, fazendo com que o indivíduo se movesse por aquela palavra, saísse desse lugar já pré-estabelecido por umas normativas, a partir de quem ele era naquele cenário. E ele é movido para sair desse lugar, a fim de chegar num outro lugar, e nesse outro endereço encontrar com alguém que ele não conhece tão bem assim. Mas sair de um lugar e ir para outro é um processo de sujeição que, ainda que vá me desgastar muito, é preciso haver esse deslocamento a partir daquilo que se ouve, mas o que se ouviu não tem nada a ver com aquilo que se cria como ideia na alma. É absolutamente contraditório o que cria como imagem no coração, a partir daquilo que ouviu. O que ouviu foi apenas um start para que ele se movesse do lugar que precisaria, a princípio, abrir mão e se sujeitar a um caminho tão desconhecido, e chegar no endereço que pouco se sabe aonde era, encontrar com um indivíduo que não tem nenhum tipo de perfil que o agrade. A referência é muito pouca, mas veio num momento tão vulnerável que faz com que esse indivíduo saia desse lugar. O lugar o que estabeleceu ele no lugar foi um fardamento, uma medalha, um troféu, uma conquista, o que seja. É o que é pela visão do povo, por aquilo que apresentava, mas o indivíduo, o ser desse indivíduo, está muito ao contrário do que todo mundo da sociedade vê quem ele apresenta ser. Mas ele sai desse lugar e se submete a ir para outro lugar. E é nesse trânsito de saída de endereço e para outro endereço que as maquetes são criadas dentro da alma, a mente borbulha a fim de gerar uma expectativa que fará com que o mesmo continue se movendo, sabe?
os desenhos no coração, se avolumando a cada passo que se dá. É desgastante a caminhada, fica exaurido, mas o que impulsiona esse indivíduo é uma expectativa que ele cria. É uma expectativa sem nenhum respaldo, porque o que se ouviu foi apenas determinante para que ele se movesse, mas não, o mesmo não traz como base daquilo que ele pensa, porque o que ele pensa contradiz o que ele ouviu. Ele não ouviu nada do que ele está pensando, mas o que ele ouviu foi fundamental para tirar ele de uma geografia e impulsioná-lo para outra. Mas é no percurso que ele cria ideias, volumes de pensamentos, e a partir daí ele é movido por isso. Uma ideia que não tem respaldo, um pensamento que não tem base de apoio. É interessante que Deus, em momento algum, ele vai interferir nesse processo, fazendo com que o mesmo repense o que está sendo pensado, reflita no que ele está confundindo. Não, Deus ele não vai se meter nessa história para tentar fazer com que esse indivíduo refaça o caminho. Pelo contrário, aqui é um Deus que se faz valer dos meus pensamentos equivocados, das minhas ideias contraditórias, justamente para me manter num trajeto que a mudança de geografia me fará viver o que eu nunca vivi. Você não vai ver Deus entrando nessa estrada, colocando esse indivíduo sentado, repense o que você está no coração, porque não tem nada a ver com o que você ouviu na tua casa. Não, ele está nutrindo algo que não tem nada a ver com aquilo que ele ouviu, mas ele está no trajeto. Só pelo fato de ele ter saído dessa geografia, me permitam, por favor, me expressar um tanto quanto duro, mas é uma geografia que mais alimenta as minhas dores do que me curam, sabe? Essa geografia que lambe as minhas feridas maltratadas, essa geografia que menos pesa quem sou, mais vale o que faço, sabe? Essa geografia que se faz valer do meu troféu, que se faz valer da minha medalha, que se faz valer do meu fardamento, do meu ir e voltar, trazendo histórias de conquista, mas pouco pesa o indivíduo que é o dono do troféu, o indivíduo que é o dono da medalha, o ser humano que está por debaixo dessa roupagem toda. Então, para essa geografia, não importa quem você é, mais vale o que você faz. Então tem que haver essa mudança de geografia para que a gente viva coisas que ainda não vivenciamos. Só dele ter virado as costas para essa geografia, 50% já foi resolvido. Por vezes, para a gente viver uma cura, Deus tem que tirar a gente de algumas geografias que, enquanto a gente está ferido, as nossas feridas alimentam eles, as nossas dores nutrem eles, os nossos sangramentos é o que faz eles matarem a sede deles. Então, o que ele ouviu foi algo tão pequeno, tão curto, mas muito assertivo no momento vulnerável. Se ele tivesse ouvido algo tão volumoso no momento não vulnerável, ele não atenderia. Mas Deus já está aqui, movendo ele de uma geografia que não vai curar ele nunca. Que enquanto ele estiver conquistando, ele pode estar ferido. Que enquanto ele estiver trazendo o troféu, ele pode manter a ferida dele.
Enquanto ele tiver com esse fardamento colorido, bem apresentável, ele pode estar ferido e pouco importa para nós. A gente quer o que ele faz, ainda que quem ele importa não tenha peso para nós. E aí tirar ele dessa geografia e trazer para uma outra. É literalmente fazer parte de um processo de desconstrução. E ser desconstruído é fundamental para ser curado. Vou falar de novo. A cura é consequência de uma desconstrução. Então, ser desconstruído é uma base que eu julgo ser fundamental para que a gente alcance a cura. Quanto mais sair de uma geografia que pouco eu importo para eles. Então, por vezes, Deus vai arrancar a gente de alguns lugares e vai transicionar a gente por caminhos desconhecidos, para encontrar com quem a gente nunca viu na vida, com uma ideia que de repente pode dar certo. Suponhamos que, quem sabe, talvez mas só da gente ter se desprendido de alguma geografia, nós já estamos num processo de cura. Abrir mão de algumas coisas que a gente, um tempo atrás, nunca abriríamos mão. Virar as costas por uma geografia como essa, a gente já está meio caminho andado. E é isso que acontece, sai, vai caminhando. Essa geografia que mais... eu estou procurando a palavra mais correta para aplicar. Essa geografia que é o berço, é a incubadora das minhas dores, sabe? É onde os meus traumas são nutridos, pequenos estancamentos de dores, mas no final de tudo, a dor se avoluma mais. Na verdade, a farda é mais para ocultar as feridas tão purulentas do que outra coisa. Eu tenho que me manter em conquista, troféu a troféu, medalha a medalha, para que este seja o foco das pessoas, para que elas nunca me vejam como de fato eu sou. E aí eu gerei de certa forma esse ambiente, sabe? E eu passei também a não ligar para as minhas dores, aonde as minhas conquistas valem também muito mais do que sentar num consultório e ter um diagnóstico preciso para que haja um tratamento específico. Sentar com o pastor numa mesa e abrir o meu ser para ele. Não. Eu vivo numa geografia que, enquanto eu faço, eu estou bem. Só que é um mal fazendo o bem para agradar a outrem, e ele mesmo, quando entra em casa... Mas enfim, ele já saiu. E caminha muito até chegar a esse endereço novo. Todo endereço novo tem preço, gente. Ninguém é curado assim. Quanto mais esse nível de ferida que está por debaixo de quem a gente apresenta ser, sabe? E aí a gente vai levando com a vida. E aí chega nesse lugar. A expressão que você leu comigo é indignado. Diga indignado. Diga mais alto, indignado. Indignado.
Indignado vem da asepsia, uma das asepsias, é desequilibrado com. Indignado aqui é como um indivíduo que, pelo fato de ter sido contradito por aquilo que se esperava, isso o desequilibra a tal ponto. E é justamente pelo fato de ele estar indignado, desequilibrado. E aqui desequilibrado não é nas emoções. Aqui você pode também aplicar como desequilíbrio no trajeto. A pancada do contradito foi tão o que desconstruiu ele, que ele fica bambo. E aí o texto vai dizer que ele vai começar a sair. Essa ideia de sair aqui é literalmente sair da geografia que ele acabou de chegar. E por que ele está tão desequilibrado? Porque ele vem ao longo da caminhada nutrindo algumas certezas, que não foram certezas da certeza que Deus, por uma menina, dizendo à sua esposa, e a sua esposa dizendo a ele, não tem nada a ver com a certeza que ele ouviu dentro de casa. São as suas próprias certezas. Certezas criadas pela alma, certeza do meu coração, certeza da minha cabeça. E ele é muito litúrgico em pontuar as suas certezas, porque ele está desequilibrado, ele vai começar a sair, e eu quero que você absorva isso. Sair aqui é sair do lugar que ele acabou de chegar. Andou tanto para ir embora agora, se desgastou tanto para desistir agora. Ele está literalmente dentro da geografia do seu milagre. Mas ele passa a ficar indignado, porque não aconteceu da forma que ele queria. Aliás, não estar acontecendo da forma que ele queria. E alto lá, você pode estar tomando algumas decisões, e daqui a pouco é possível você se ver longe da geografia, um cenário que Deus preparou para você viver coisas que você nunca viveu na vida. E pelo fato de não estar acontecendo de maneira tão desenhada, da forma que você veio desenhando ao longo da vida, que você pode estar saindo de um ambiente já nutrido por Deus para você, porque simplesmente não aconteceu da forma que você queria. Nem por isso vai deixar de acontecer. Vou falar de novo. Não é pelo fato de não estar acontecendo do jeito que você queria, que não vai acontecer. Só não está acontecendo do jeito que você construiu a maquete no coração. Então aqui é o ponto mais alto dessa desconstrução, para que a gente se torne mais vulnerável ao milagre do que outra coisa. E aí ele fica indignado, e ele vai começar a sair. A pontuação que leva a ele tomar essa decisão é essa aqui que nós lemos. Eu estava certo. Eu estava certo, quando o meu eu está certo. E a certeza do meu eu contradiz a certeza de Deus. A certeza de Deus é desconstruir as minhas certezas, para que o meu eu passe a experimentar o que é a certeza divina para mim. Eu estava certo de que ele sairia para me encontrar. A ideia aqui é de abraço. A ideia aqui é de ser abraçado. Ele está dizendo, eu tinha certeza de que ao chegar aqui, ele iria me abraçar.
Eu criei na minha cabeça um cenário de que chegando na porta da onde eu cheguei, alguém lá de dentro sairia, ainda que eu nunca o visse. Ao chegar aqui diante de mim, ele iria me abraçar. Eu tinha certeza do abraço. Não só do abraço, mas eu tinha absoluta certeza de que ele ficaria em pé, invocaria Deus, me teria como alvo da sua oração, oraria a Deus, me apresentando ao mesmo. Alguém oraria por mim. É isso que ele está dizendo. Eu tinha certeza absoluta. Gente, eu estou arrepiado. Eu tinha certeza absoluta de que ao entrar por aquela porta, alguém ia orar por mim. Foi isso que eu criei na minha cabeça. Eu fui movido do lugar que eu estava para chegar onde eu cheguei, porque eu tinha certeza de que seria abraçado. Eu tinha certeza de que alguém oraria por mim. E aí, terminar esse litúrgico de decepção dele, ele vai dizer: eu tinha certeza que ele passaria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Eu tinha certeza que depois de um abraço tão apertado, depois de uma oração tão fervorosa, haveria de ter um toque tão curador. Esse conjunto de prática espiritual que eu criei como ideia na mente é um abraço, uma oração e um toque. O abraço me acalmaria, a oração ia de repente me anestesiar, e o toque seria tão curador. E aí eu chego aqui, quem sai pela porta é o mensageiro de quem continua lá dentro. Eu não vim ver o mensageiro, eu vim ver quem mandou o mensageiro. Ele ficou lá dentro, não sei nem quem ele é. E aí esse camarada que está aqui na porta, falando em nome dele quem? As palavras desse mensageiro não tem congruência. Muito difícil, gente. Eu vim aqui dizer a você, se é o mensageiro falando com ele na porta, vai tomar banho. Eu andei isso tudo para chegar aqui e ouvir isso. Mas e o abraço? Não tem hoje. Mas e a oração? Não tem hoje. Mas e o toque nas minhas feridas? Não tem hoje. O que eu tenho que fazer? Você tem que tomar banho. Aliás, 7 mergulhos. Aonde? Aqui perto. Jordão. Não, pera lá. Esse que mandou você me dizer o que você está dizendo, pelo jeito não conhece a redondeza, não conhece, por exemplo, Damasco. A saber, os rios límpidos que tem lá, o Abana e o Fafá. Deixa eu lhe falar uma coisa. Quando você sabe o que precisa saber, o que você passou a saber é certo para que você pratique, é possível que eu
eu dê desculpas, sabendo que é certo o cumprimento daquilo. Na maioria das vezes, quem dá muita desculpa para fazer o que se deve ser feito, sabe a necessidade de fazer. Quem muito dá desculpa porque já foi confrontado com aquilo que ele precisa praticar. Normalmente o conjunto de desculpas vem de um coração que quer se isentar da responsabilidade de praticar aquilo que Deus quer. E aí eu vou dando desculpas porque eu quero isenção do compromisso. E aí eu procuro na minha cabeça uma água que fará com que seja a base da minha desculpa. Quando na verdade eu entendo que o que menos tem a ver é água. Porque assim, se eu chegasse aqui e o mensageiro me dissesse: você tem que ir para Damasco, procurar o Abano ou Farfá, para poder mergulhar lá, porque a água lá é boa, eu ia reclamar do mesmo jeito. Por que eu tive que vir aqui para ouvir o que eu estou ouvindo, só tem que voltar para lá, do lugar que eu passei? É porque quando eu estou predisposto a me dar base, para que essa minha base me isente daquilo que é dever meu em fazer, eu vou ser bom em dar desculpas. Os melhores executores do reino são bons em dar desculpas. Quem mais entende o que precisa ser feito é bom em dar desculpas. Quem mais na alma precisa receber o que é apresentado, sempre vai dar desculpa de se isentar do compromisso, da responsabilidade. Na maioria das vezes, os responsáveis já têm desculpas pré-estabelecidas da sua própria isenção de execução. Não, mas o Rio, o Abano e o Farfá não são melhores? São. Mas se eu dissesse que você iria para lá, você já teria uma desculpa formulada. Não tem nenhum rio por aqui, já que aqui eu estou? A questão é que a gente já está na geografia do nosso milagre questionando o processo. Vou falar de novo. Eu já estou pisando em um cenário que Deus já nutriu. Quem entende uma coisa? Entenda. Para esse estado desse indivíduo vulnerável dentro de casa, que a mulher vai ouvir uma menina que já fala há muito tempo, uma palavra muito simples: quem me dera o meu Senhor está no lugar da onde eu vi, e se encontrar com o profeta que tem que se encontrar. A mulher leva essa palavra para ele, mas o estado dele é tão vulnerável. Isso aqui é orquestração divina. O lugar já tinha sido preparado para a chegada dele. O coração já estava vulnerável para ouvir a mulher dele. E a mulher já estava vulnerável para ouvir a serva dela. As coisas estão se encaixando. Você que não entendeu ainda. Toda cura, Deus antes vai me levar a um processo de desconstrução. Você está sendo desconstruído para ser curado. Dói, claro que dói. Agora é uma dor menor, você tem que sujeitar-se a um cenário que você não quer, mas você sabe que precisa. Porque o que se quer é uma coisa, o que se precisa é outra. E é pelo fato de você ter vindo buscar o que você quer, que Deus me desconstrói para me apresentar o que eu preciso. Eu quero Damasco, eu preciso do Jordão. E a cura não vem pela entrega do que eu quero, a cura vem pela sujeição do que eu preciso.
Então, se for, quantos continuaram feridos, mesmo depois que a gente abraçou? Quantos continuaram leprosos, mesmo depois que a gente orou? Quantos mantiveram as suas feridas purulentas demais, mesmo depois que a gente tocou? Porque para esse tipo de gente, abraço não resolve, oração não resolve, e toque muito menos, quando a cura está na submissão de uma direção. Então não é abraço, é direção. Não é oração, é direção. Não é toque, é direção. Tem nada a ver com Jordão, ou com Abana e Fafá, tem a ver com a direção. De repente eu entrei aqui hoje querendo que alguém me desse um abraço. Eu estou empolgado, eu quero um abraço. Eu vou querer, eu vou ser abraçado. Eu preciso de um abraço. O tempo está acabando, a hora da reunião está indo embora. Ninguém me abraçou ainda. Não, mas alguém vai orar por mim, pelo menos. Não, aqui é o povo de oração, o povo vai orar. Não, vai orar, vai orar, vai orar, vai orar, vai orar, vai orar. E não adianta esse tipo de, sabe, funciona. Não, alguém vai ter que me tocar, porque eu não tenho problema nenhum de tirar o fardamento e dizer aqui, ó, ferida é essa, toca nela. Porém, quando alguém me dá uma direção, eu tenho dificuldade. Eu não me preocupo em me expor, em apresentar a ferida para quem vai tocar dentro das minhas expectativas, mas eu tenho dificuldade de seguir um caminho que está sendo me apresentado. Quantos abraços você já recebeu e você continua da mesma situação? Quantos momentos que colocaram você como alvo de oração e a gente continua na mesma coisa, vivendo a mesma coisa? Quantos já tocaram e não resolveu? A cura está em um novo caminho a se seguir. Entenda uma coisa, não é quando você saiu daquela geografia e aí é ponto de saída, e você chegando aonde você está é teu ponto de chegada. Não, desculpa ter que lhe dizer isso. Onde você chegou não é o seu ponto de chegada, é seu início de partida. Você não iniciou da onde você saiu, você está iniciando da onde você chegou. Aqui é decisivo, você vai se sujeitar ao caminho ou não. Ainda que o abraço seja desconfigurado dentro de você. E não é que aqui a gente não abraça, nós abraçamos e o nosso abraço é bem abraçado. Mas Deus decidiu desconfigurar a oração dentro de você. Não é que nós não oramos. Somos conhecidos aí fora pelo povo do pé para trás. Somos de oração. Não é que a gente não vá tocar. Nós tocamos, não temos receio, nem medo algum. A gente toca. Nenhum tipo de preocupação. Só que de um tempo para cá, o que você criou como expectativa não tem acontecido. E aí não é falha de quem não supriu a sua expectativa. Não. Você que criou uma ideia absolutamente equivocada. Mas foi fundamental para você chegar. E aí você chega para começar tudo de novo. Vai tomar banho, são 7 mergulhos. Eu não tenho problema com numerologia, não. Inclusive é uma matéria que me chama muita atenção, números. E aqui a gente vê Deus sendo representado por esse número tão completo, sabe? Mas tenta imaginar se não fosse 7 mergulhos, fosse
18. Caminhe comigo com a ideia de que de repente não fosse 18, fosse 38. 4 mergulhos. Na verdade, eu vejo mais o nível de mergulho com o nível de resistência que se tem. Quanto mais mergulho, mais resistente. Tem gente que está mergulhando um ano inteiro e continua resistente. Tem gente que já entendeu, no segundo mergulho já resolveu. Tem gente que está aí mergulhando já fazem anos e não resolveu nada, porque o nível de resistência é muito grande. E aí entenda uma coisa, quando as suas decisões for comprometer o cenário do seu milagre, tenha pessoas certas caminhando com você. Tão fundamental do que você seguir o caminho proposto é você ter pessoas certas que não vão deixar você tomar decisões que vai comprometer o que Deus já reservou para você. Aqui são servos que respeitam o seu Senhor por aquilo que são servos, mas não abrem mão de quem Ele é. Depois de ser Senhor, é ser humano. É nesse momento de decisões erradas, pelas minhas frustrações, angústias, dores, horrores, tremores, terrores, essa minha decisão de sair vai comprometer um cenário que Deus já nutriu para mim. Vou repetir isso aqui até eu terminar. Eu já estou dentro de um cenário do meu milagre. Só não está acontecendo do jeito que eu queria, gente. Então é possível que as minhas decisões hão de comprometer a minha permanência para que eu receba. E a gente bate pé, a gente fica irritado, a gente fica, sabe? Aqui não, só no Rio. A gente fica com raiva, porque as coisas fugiu do meu controle. É a melhor coisa quando sai do meu controle. Parece que eu não entendi isso ainda. Não porque está fora do padrão que eu estabeleci como normas aqui dentro de casa. Ainda bem que saiu do teu padrão. Não porque as coisas, eu sou muito ordeiro com as minhas coisas. Parabéns para você, eu também sou. Mas tem coisas que não tem nada a ver com as nossas ordens, com os nossos desenhos, as nossas maquetes estão elaboradas. Tem a ver com a vontade dele, tão somente. E ainda que para isso, que ele faça a gente viver, ele leve a gente à desconstrução, ele fará isso. Ele não vai nos perder para as nossas feridas. Ele não vai me perder para os meus sangramentos. As minhas dores que me perturbam na madrugada, que não tem remédio que dê jeito. Eu vou ler algo que eu anotei para você. Nesse momento, é crucial você dar ouvido a conselhos que vão te alinhar ao propósito de Deus. São servos, mas têm conselhos maduros. Tem menos idade, mas tem conselhos maduros. Não tem um tempo de vida que você tem, mas tem conselhos maduros. Que não vão ter problema de olhar nos teus olhos e dizer: você está errado.
andamos até aqui, já chegamos aonde chegamos. O que lhe foi proposto é o mínimo. Você veio preparado para dar tudo. São mulos cheios de prata, de roupa, de tudo. Você veio preparado para dar tudo. E quem está lhe orientando não te pediu nada. Porque não é sobre ter o teu tudo, é sobre entender o quanto você precisa se sujeitar para receber. Se ele tivesse te pedido coisa grande, você não veio disposto para fazer. Mas o que ele está te pedindo é para dar só 7 mergulhos. A nossa tendência é reclamar quando as coisas não acontecem como imaginamos. Estamos dispostos a fazer coisas difíceis por uma conquista. Mas o importante é fazer o certo. É incrível como essa verdade salta aos meus olhos. Fazer certo é tão fundamental do que me envolver com coisas difíceis para que eu conquiste. Eu estou mais disposto aos difíceis pela minha conquista do que fazer o que é correto. Fazemos coisas incríveis quando queremos alcançar algum benefício, mas a obediência é melhor do que o sacrifício. Os servos aqui de Naamã o impediram de tomar uma decisão errada, que poria longe da geografia do seu milagre. Tem gente perto de você que de repente não tem a experiência que você tem, mas está te dando conselhos maduros. São conselhos que mais mostram o que você representa para eles do que para tanta gente. Conselhos que vão te alinhar ao propósito de Deus. Aqui são servos que não estão de comum acordo com a decisão desequilibrada. Pelo contrário, traz equilíbrio ao homem aqui. Calma. Não vão pisar fora da faixa. Senta aqui, toma uma água. Vamos refletir. Presta atenção, olha para os mulos, olha para quanta coisa você trouxe. Você trouxe isso tudo para dar. Não. Se você não acredita, eu acredito por você. Se você não crê, eu creio. Se você não tem esperança, eu tenho. Daqui a gente não sai. A gente andou muito para desistir agora. A gente caminhou demais para jogar tudo para o alto agora. Não. A gente vai mergulhar sim. 7, 21, 32, 74, quantas vezes for necessário. O quanto a sua resistência resistir. Porém a minha insistência, a sua resistência não resiste. Não tem resistência que resista à tua insistência. Vou falar de novo. Não tem resistência que resista à sua insistência. Vovó já dizia: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Jó escreveu isso. Jó 14, 19. As águas gastam as pedras. Eu achava que era vovó, mas foi Jó. Água mole, pedra dura, tanto bate. Mas e a pedra? E a resistência?
E aí Jó diz: as águas gastam. A vovó diz: fura. Jó escreveu: gasta. Porque a resistência de hoje nunca mais. Gasta. Gasta. Então mergulhar. E não é que foi fácil. Foi não. Não foi. Não foi porque cria também uma expectativa sobre o mergulho. Eu vou mergulhar e quando eu levantar, eu vou me avaliar. Normal. Mergulha-se a primeira vez. Levanta-se, avalie-se, continua a mesma coisa. Somos tentados por vezes a desistir. De repente você está aí no meio, ouvindo isso. E aí no segundo mergulho, no terceiro mergulho, lá para o quarto mergulho, então a gente entra em parafuso. Porque é possível que a gente tenha ouvido errado. A instrução foi errada, eu estou aplicando de maneira errada. Não. É porque a gente vem com uma intenção e Deus tem outra. A gente vem para querer curar o efeito. E Deus nos traz para curar a causa. Eu vivo numa geração de paliativos. Sabe? Eu vivo numa geração dos hipocondríacos da fé. Onde nas suas bolsas tem remédio para tudo e para todo tipo, que não faz efeito em coisa nenhuma quando se toma. Mas cria-se expectativa em cima disso. Ainda que isso não me traga nenhum tipo de resultado. E quando Deus vem dizendo o mínimo, a gente desconfia. Não, tem que mandar eu ficar com o pé só assim. Eu fico o dia inteiro. Mas se só fizer assim, não, é muito pouco. Os métodos que Deus utiliza para nos conduzir a essa desconstrução e nos colocar num ambiente de cura, é tão simples. Chega em casa, toma um banho, escolha a roupa, mesmo sem vontade, entra no transporte ou no seu carro, suba numa bicicleta, vá para a igreja. Senta, ouça os louvores, adore a Deus, do seu jeito, da sua maneira. É muito simples, muito simples. A gente é que tem complicado tudo. Quando a proposta for o mais difícil, a gente é mais fácil fazer o difícil e nos tornamos difíceis para fazer o fácil. Se a proposta for, faça o difícil, eu sou fácil em fazer. Se a proposta for, faça o fácil, eu me torno difícil em executar. E os meus maiores resultados nunca estiveram no ser fácil que eu me torno em fazer coisas difíceis. É quando me torno um ser difícil, quando a proposta é fazer o fácil. Entenda, quando você se vê tão difícil para fazer o que Deus está te propondo, faça logo. Porque está escondido nessa prática o que você precisa. Quando a coisa vier muito difícil, e você, não, isso aqui eu vou fazer, olha o cenário disso, eu vou de cabeça, não vai não, vai não. Não vai não. Vá não. Pisa certo,
pé para trás, repense, porque os métodos de Deus é simples. Simples. Quinto mergulho, sexto mergulho, então a gente fica doido, porque a gente acha que é a coceira que me incomoda, é o ardor, é o sangramento de fora, é a ferida que cheira mal, sabe? E a gente esconde por fardamentos, quando na verdade isso aqui de fora é apenas efeito. Para ir para a causa é mais difícil. Existe um causador dessa lepra, e é lá que Deus está indo com essas águas. Existe um causador dessa ferida, é lá que Deus quer ir com essas águas. Existe um causador dessa sua angústia, é lá que Deus quer ir com essas águas. Existe um causador dessa perturbação noturna, é lá que Deus quer ir com essas águas. E ali o nível de resistência é tão grande, e a gente está preocupado com o resultado de fora, sendo que Deus está indo mais profundo na alma, nesse lugar entre juntas e medulas, que divide alma e espírito. É lá que as águas da palavra têm o poder de penetração, nesse lugar tão oculto, tão escondido, tão divino. É lá que ele vai, nessa profundeza desse cenário que psicólogo não entra, psiquiatra não entra, nada, nenhum método de coisa nenhuma vai, mas a palavra, essas águas vai. A gente está todo lavado por fora, mas ainda falta. A gente está todo molhado por fora, mas ainda falta. Falta essa linha tênua, essa. E aí no sétimo mergulho, ele levanta. Sabe aquela levantada que a gente dá por ter feito alguma coisa que Deus nos mandou, mas a gente já vem fazendo repetidamente, não tendo resultado nenhum, a gente acha que também aquele não vai ser o resultado. E a gente reclamou da falta de resultado no começo, porque a gente não trouxe à memória a quantidade, são 7, ele não falou que daria certo no sexto. É fácil fazer o que Deus quer, de verdade. Torna-se difícil quando eu perco os detalhes daquilo que Ele mandou. E aí eu julgo que eu não estava tendo resultado no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto mergulho. Claro que não vai ter, porque Ele não falou que seria no sexto. Ele quer saber até onde você insiste com essa sua resistência. Ele quer saber até onde você vai para levar para dentro da tua casa esse indivíduo que entrou aqui tão ferido, mas voltar para casa curado. Na sétima, ele levanta. Eu quero que você repita, porque o texto é muito louco. A Bíblia é esquisita demais, gente. A Bíblia diz assim, quando ele levanta na sétima vez, pastor, eu só acredito porque está escrito aí, de verdade, porque está na Bíblia assim, quando ele sai das águas, a pele dele era como pele de criança, pastora. E a ideia de criança ali, literalmente, pureza de. Pele de criança ali é resultado de quem ele se tornou por dentro. Porque havia um causador. E qual é o causador? Do trono da alma dele, tinha um outro Deus sentado.
O que ia adiantar ele sair da onde veio, vir aqui receber abraço, oração e toque? A gente entregar para ele uns remédios gospel de ser, sabe? Dizer, tome isso aqui 7... Toma isso aqui. Vai tomando aí, vai, isso ok. Meu Jesus, me guarda, eu não gosto de fazer essas coisas não. Só lá na amo. Vai tomando essas coisas aqui, porque deu certo, sabe? E aí, ele fica nesse trânsito, vai e volta. Vem da Síria, vem para cá, sai daqui, vai para lá. E o trono continua ocupado por um Deus. E aí foi abraçado, foi tocado, foi orado, mas aí dentro, quem se assenta aí? Existe um causador. Existe alguém ocupando um lugar que não é dele dentro de você, que é o maior causador de nossas dores. É quando a gente substitui dentro de nós o Deus verdadeiro. E aí todo esse processo de mergulho, 7 mergulhos, é um processo de desconstrução interna, aonde um Deus é destronado lá dentro, aonde a pior roupa é arrancada, que não é o fardamento, como a posição que ele ocupava no exército que ele servia, o fardamento de um sacerdócio corrompido pela prática litúrgica do ocultismo, da onde ele veio. Até quando você vai ficar com esse trevo aí dentro da carteira? Até quando você vai ficar com essa nota de $1 aí que você diz que traz prosperidade para você? Até quando você vai ficar com aquele olho de boi na tua gaveta tão antigo, que passou de vó, que para avó, que para avó e para você, daqui a pouco você vai dar para o teu filho, que vai dar para o teu neto? Até quando você vai ficar com aquele livrinho de oração? Até quando você vai deixar o místico sentar aí dentro da tua alma? Quer abraço? A gente te abraça. Vem aqui que a gente abraça. Quer oração? A gente faz. Quer toque? A gente te dá. Mas só a sua decisão destrona este que está sentado aí dentro por muitos anos. Pele, se tornar pele como pele de criança, é literalmente pureza de. Não é sobre consertar resultados. É sobre atingir o que causa. Sacudir esse trono. Expulsar quem tem se assentado aí por anos. Destroná-lo com a sua decisão. Entenda que as coisas começaram a aparecer aqui fora porque você está descompensado aí dentro. Essa confusão mística dentro de você. Você vai lá e volta cá, vem cá e vai lá. Você vive assim. Até quando você não vai se permitir mergulhar nessas águas aqui? Até quando você vai dar desculpa para se isentar da responsabilidade de executar o que você sabe que precisa? Aqui é o endereço do seu milagre. Aqui é a geografia que Deus nutriu para receber você. Só Deus sabe o que você enfrentou para chegar até aqui. E quando eu digo que enfrentou para chegar até aqui, eu não estou falando do trabalho para hoje, da casa para... Não, eu estou falando de vida. Só Deus sabe o que você enfrentou para chegar até aqui. Quer resolver as feridas de fora? Tudo bem.
Mas entenda que semana que vem você volta. Quando o seu maior problema é destronar o causador. Até quando você vai ficar lembrando daquele tipo de palavra que você ouviu, que já era para você ter resolvido há muito tempo. E por vezes aquilo volta dentro de você. E aí depois que sai das águas, ele volta na casa do profeta. E quando ele chega na casa do profeta, pastora, meu cunhado, ele diz assim, você me abençoa, que eu vou ter que voltar para a Síria. Eu tenho que voltar. Eu não sou daqui. Você me respeita? Eu não sou daqui. De fato, eu queria ficar aqui, mas não dá. Eu tenho que voltar. Porque eu sou prestador de serviço. Eu tenho ponto para bater. Eu tenho um patrão. Eu tenho um senhor acima de mim. Que dita ordens. Eu me submeto a elas. Eu só tenho autoridade porque eu estou sujeito a uma. Então a sujeição de autoridade me gera autoridade. Eu delego a autoridade. Então eu tenho que voltar, mas assim, está escrito aí. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Eu vou entrar no templo de Rimon. Nunca mais. Nunca mais eu vou participar daquela sujeirada toda. Nunca mais. Mas eu preciso fazer algo. Eu sei que eu já cheguei reclamando da água. Abana, Fafá, Jordão. Mas eu posso até ter chego reclamando da água. Mas deixa eu levar um pouco de terra para casa. Cheguei reclamando da água. Mas vou levar um pouco de terra. Porque esse conceito de levar terra é meio que cultural. Imagine-se que o Deus da onde ele precisa voltar é o Deus da terra. Ele vai levar a terra desse Deus que me curou para pôr em cima da terra, do Deus que se acha Deus da terra. Entendeu ou não? Eu também não entendi, mas é isso aí. Ele está dizendo, eu vou pegar essa terra daqui e vou levar para a minha terra de lá. E tudo meu vai ser estabelecido com essa terra. É como que ele estivesse dizendo, eu vou construir um altar. No meio de altares. Eu vou construir um trono no meio de tronos. Para esse Deus, o Deus dessa terra, sentar e governar a minha vida. Sabe? A serva continuou na casa, servindo ele e a esposa. Ela continuou lá. Mas foi por ela que ele saiu de lá e veio para cá. E agora ele retorna daqui para lá. Como a casa foi impactada com esse retorno? Eu queria que você saísse desse lugar daqui a pouco, entendendo como é fundamental você levar a cultura daqui de dentro para dentro da tua casa. Você transicionar o que você está vivendo aqui para o ambiente do seu lar. Mais uma vez eu digo e eu termino. Se você quer abraço, a gente tem. Se quer cola, a gente dá. Se quer bater um papo, eu sento aqui, fico até 2 da manhã conversando com você. Se quer oração, aqui tem um povo de guerra que vai orar por você. Tem um povo mais doido ainda, que se tu mostrar a ferida, eles vão pegar um óleo, vão enfiar a mão na ferida. A gente não tem medo dessas coisas. Mas o que adianta você se submeter a isso tudo e voltar para casa sem Ele aqui dentro? As suas maiores feridas, as suas maiores dores são causados
Porque nós trazemos aqui para dentro quem não deveria. Colocamos no trono quem nunca poderia ter estado. Abraço não resolve. Oração não vai resolver. Toque muito menos. Quando você está diante de uma direção. O que os céus estão mandando ao teu coração é uma direção. Um novo caminho. Um novo trajeto. É se submeter a essa direção que fará com que você viva o que você já tem se envolvido para obter resultados e até agora não. Abaixe sua cabeça, por favor. Eu sei que Deus falou com você. Desde o começo Deus está falando com você. Desde quando você propôs o teu coração de chegar aqui, Deus está falando com você. Porém, tomar uma decisão, quando o que me apresenta uma direção, é difícil. A gente nos tornamos vulneráveis ao que a gente quer. Abraço, eu estou disposto. Oração, minha cabeça está aqui. Toque, eu vou mostrar minhas feridas. Ok. Agora, e quando a direção confronta com as suas decisões? Quando a voz que está dentro do teu coração te chamando, de repente não é uma voz de abraço, não é uma voz de oração, não é uma voz de toque, mas é uma voz te trazendo para o lugar que Ele vai curar você e vai ocupar o devido lugar que é dele. Não é de ninguém e nem de qualquer outra coisa. Quem sabe você entrou aqui vivendo esse dilema. Pode ser também que você tenha entrado aqui querendo que alguém te abraçasse, e aí você está sentado meio cabisbaixo aí porque ninguém te abraçou. Você queria que alguém fosse aí, te desse, colocasse a mão para orar, ninguém orou por você, e só agora você está entendendo que o que você queria não é o que você precisa, mas foi pelo fato de você querer tudo isso que Deus te trouxe para cá, para Ele te apresentar o que você precisa. O que você quer é abraço, o que você quer é oração, o que você quer é o toque, mas o que você precisa? Direção. Você sabe o quanto isso é difícil, porque direção requer uma decisão de acordo. Qual é a direção que Deus está te dando? Então, a minha decisão tem que apontar para lá. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Rafael, vamos conversar aqui, porque de repente pode ter um não. Não tem conversa. Você sabe o quanto Deus falou dentro de você quando a oração começou, quando as canções foram entregues a Deus. Deus vem falando com você. Eu entendo também seu nível de resistência, seu medo de não acontecer, seu medo da falta de resultados. Se submeta ao método dele. Se sujeite ao que ele quer. Se entregue. Agora é a hora de você ficar mais vulnerável. Se desarme agora. Agora é na hora de você se vestir com uma armadura de autoproteção e dizer que é para outro, não é para você. Quem deveria
vir no veio. Não, 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 não. Com Deus não funciona isso. Ele está falando com você mesmo. E essa decisão é só sua. Você precisa decidir caminhar essa nova direção. Só assim essas feridas vão embora. Só assim essa angústia vai ser estancada. E quando a gente decide caminhar por isso, a gente dá gritos de livre, de liberdade, de solturas. É isso. Eu posso esperar você aqui à frente? Eu posso esperar você aqui à frente? Posso esperar você aqui à frente para orarmos juntos e você começar tudo de novo? O lugar que você chegou não é o teu destino, é o começo de uma nova história. E você sabe o que você precisa. Você sabe o que você precisa. Não, 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 não. Eu não estou chamando você para a igreja. Não, não. Isso é um assunto que a gente trata depois. Eu estou chamando você para começar tudo de novo. Para insistir. Para refazer a vida. Para refazer a aliança. Para refazer o altar. Eu estou chamando você. Será que eu posso te esperar aqui na frente? Você vem? Você vem? Consegue? Fácil eu sei que não é. Não. Nunca foi e nunca será. Só é possível. Possível? É possível. E as coisas vão acontecendo de maneira gradativa. Até Pedro, depois de andar tanto tempo com Jesus, Jesus olha para ele e diz: ó, quando tu te converterdes, anuncia seus irmãos. Pô, pera lá, ele não era convertido? É, porque conversão é um processo contínuo. Não é da noite para o dia. Posso te esperar aqui? Essa igreja está preparada para cuidar de você, receber você. Posso ou não? Você que está afastado, vai viver assim até quando? Mas quanto tempo você se vê capaz de viver longe? Ou melhor, viver não, sobreviver longe. Vida só em Cristo. Você que entrou por essa porta e não é cristão, mas tem algo acontecendo dentro de você e você quer entregar a sua vida a Jesus. Faça isso. Faça isso. Não é empolgação sua. É Deus que está te trazendo de volta. Não, mas eu já fiz isso algumas vezes e me vi sempre longe. Não. Faça dessa noite uma noite diferente. Eu acredito profundamente num tom que Deus falou com cada um de nós. Que o pregador fala A, mas a voz que ecoa pela palavra do pregador são letras tão distintas, a coração tão vulneráveis. Eu estou te esperando aqui. Você consegue? Quer ajuda? Consegue? Rafael, eu até quero, mas eu não estou conseguindo. Minha perna está
travou aqui. O que eu faço? Vou tentar te ajudar. Você que sabe que tem alguém que está afastado, ou que não entregou a vida para Jesus ainda, seja um agente. Vá até essa pessoa, vá agora, estenda a mão e diz: vamos comigo, eu vou com você. Você não vai sozinho. Tem algum voluntário que faça isso? Que vá até a pessoa, estenda a mão, dizendo: eu vou com você, eu vou junto com você. Tem alguém? Hã? Ponha-se em pé, por favor. Ponha-se em pé, por favor. Eu já entrego o microfone a quem de direito. Você consegue olhar para o lado, para os lados, para trás. Veja se tem alguém aí pertinho de você que você consiga identificar. E aí você vai dar um ok. E aí, tá tudo bem? Quer que eu vá com você? Consegue olhar para o lado assim, para trás? Hã? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar,